Boa tarde, queridos. Paz seja convosco, amém? Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Segundo Reis 13, 14 a 19. Diz assim: Estando Eliseu doente, da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Repita comigo: até os consumir. Então essa era a vontade de Deus, até consumir os inimigos sírios. 18, disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e parou, cessou. Ao que o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Amém? O tema da mensagem: conformado ou inconformado. Vamos orar. Querido Deus, nesta tarde nós te pedimos a tua bênção. Fala no nosso coração, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Eliseu estava doente de uma doença que ele havia de morrer. Ele já estava com pelo menos uns 80 anos. Já era um profeta com quase 80 anos, mas ele foi um grande profeta. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. E ele estava ali para morrer, estava com uma doença que o levaria à morte. E o rei Jeoás, o rei de Israel, foi visitar Eliseu. Sabe aquela última visita? O profeta ali está doente, ele vai visitar, já estava de idade. Só que profeta é profeta. Quando o rei Jeoás chegou lá, não é? Olha só, segundo Reis 13:15. E Eliseu lhe disse para o rei: toma um arco e flechas. E ele pegou o arco e flechas, naquela época era normal, era arma de guerra, né? O arco e a flecha. E ele então, com o arco e com a flecha, ele tomou o arco e a flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: é a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios. Porque Israel estava em luta contra os sírios. E ele fala: porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Então, olha só, o que Deus queria que Israel vencesse, não só uma batalha, mas que consumisse, que acabasse com a batalha, que vencesse o inimigo para sempre. Só que, o que aconteceu aqui? Aqui era um ato profético. Abre a janela para o oriente, pega o arco, a flecha, atira, porque esse é o arco, a flecha do livramento. Deus vai livrar vocês, Deus vai fazer com que vocês destruam os seus inimigos para sempre. Mas olha só, disse mais: toma as flechas, porque não tinha terminado ainda. Toma as flechas. E ele as tomou, porque fazia parte de uma única profecia. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele então tinha que pegar a flecha, né, pegar o arco, pegar a flecha no arco e ferir a terra. Fere a terra. E ele a feriu 3 vezes. E cessou, ele parou. E olha só o que aconteceu. Ao que o homem de Deus, que é Eliseu, se indignou. Ficou irado, muito bravo, contra Jeoás, o rei de Israel, contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás
os sírios. Na realidade, queridos, ali, o que eles estavam fazendo? Era um ato profético. O que é um ato profético? O ato profético é quando você faz algo no mundo espiritual, representando o mundo físico. Então, era algo espiritual. Era um ato profético. Mas era muito importante porque ele estava construindo. Porque muitas vezes no ato profético você constrói a sua vitória primeiro no mundo espiritual, para depois se materializar no mundo físico. Ele tinha que ter a vontade de vencer o inimigo, de acabar com o inimigo, não é? Ele tinha que estar inconformado, querendo muito a vitória, mas ele, conformado, o rei Jeoás, conformado, ele dá só 3 tiros sobre a terra. E Eliseu fica muito indignado e diz: por que você acertou 3 vezes só a flecha na terra? Era para você ter feito 5, 6, não é? Ou quem sabe até mais. Mas você então ferirás os sírios somente 3 vezes. Você não vai destruir eles para sempre. Eliseu fica indignado, porque o rei Joás atirou 3 vezes só. Então vemos um rei conformado. Ele pegou 3 flechas e acertou a terra. E ele estava conformado. Ele não estava com o espírito inconformado. Ele estava conformado. Quem teme o ridículo não vive o extraordinário. Muitas vezes, eu creio que, quem sabe, o rei Joás falou assim, né? Que coisa sem sentido, né? Estou tirando na terra aqui, eu vou parar. Vou fazer só porque o profeta está mandando. Mas ele não fez com intensidade. Ele não fez com vontade. Não havia vontade nele. Não havia desejo no coração dele porque havia uma guerra. Irmãos, e guerra é guerra. Guerra ou você vence, ou você é vencido. Guerra, você tem que entrar para vencer. Nós brincamos aqui com o Caio, né, do São Paulo, do Palmeiras, que teve o jogo e o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu, irmãos, conseguiu perder. Mas por que perdeu? Porque tinha um time querendo ganhar mais. Sempre quem quer ganhar mais, vence. Sempre quem tem mais desejo, vence. O problema, irmão, não é competir, o problema é você querer mais. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu quero, mas você quer mais do que outra coisa? Porque, irmãos, quem não quer ficar rico aqui? Quem não quer emagrecer? Irmãos, querer todo mundo quer. Por que muitas vezes não consegue? Porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer, mas ela quer comer mais. Ela quer emagrecer, mas ela quer comer também. Qual desejo é o maior? É comer mais. Por isso que é difícil emagrecer. Eu quero emagrecer. Qual que é mais fácil? Ficar na televisão, na cama, com preguiça, assistindo televisão, Netflix, seriado, ou ir para academia. Muitas vezes, eu quero, mas você quer mais do que outra coisa? O problema não é querer, queridos. O problema é querer mais. O problema é você estar inconformado. Sabe quando você quer mais? Quando você está inconformado. Sabe o grande problema do ser humano, irmãos? É quando ele se conforma. Ele está conformado com a vida que ele está levando, né? Com a vida financeira ruim que ele tem, com o salário ruim que ele tem, com a vida espiritual ruim que ele tem, né? Com o pecado que ele está vivendo. Ele vai se conformando com as coisas. E quando você se conforma, não tem mudança. Quando você se conforma, não tem mudança na sua vida. Agora, você quer ver mudança na sua vida? É quando você fica inconformado. Glória a Deus! Quando você está inconformado, na realidade, o que aconteceu aqui é que nós vemos um rei Jeoás conformado, 3 tirinhos lá, ele estava numa guerra, ele tinha que descarregar tudo que tinha ali não é? Porque olha só, eu estava pensando, geralmente uma aljava havia 7 flechas, ele atirou uma, ele tinha mais 6. Uau! Deus só trouxe essa aqui para o culto das 4, das 8, das 10, não tinha pensado nisso. Ele tinha 7 flechas. Ele atirou uma pela janela, pelo oriente. Ali, estava ali, quem sabe, na direção dos inimigos. Tinha sobrado mais 6. O que ele tinha que fazer? Descarregar, pegar a flecha e pá! Faltava pouco. Mas ele pega, tum, tum, tum. Ele estava com vontade? Ele estava, vou obedecer aqui, né? Mas não tinha o quê? Não tinha desejo de conquista, não tinha desejo de vitória, ele não estava com o espírito inconformado, ele não estava querendo mesmo. Irmãos, ele só cumpriu tabela.
Sabe que muitas vezes que acontece na nossa vida, nós só cumprimos tabela, tem que fazer, e nós não somos intensos, nós não temos aquele espírito de conquista, sabe, inconformado, que eu vou vencer, eu vou para cima, eu vou ter uma vida espiritual abundante, eu vou frutificar no ministério, eu vou prosperar, a minha família vai ser uma bênção. Queridos, porque aonde você estiver com o espírito de inconformidade, você vai vencer. A área que você tiver, né, acomodado, a tua vida vai ficar do mesmo jeito. Não vai ter mudança, não vai ter vitórias e não vai ter muitas vezes sucesso. Aqui temos que entender que tem coisas que não dependem só de Deus. E aqui, irmãos, presta atenção. Qual que era a vontade de Deus? Que o rei Joás vencesse os inimigos para sempre. Para sempre. Então, muitas vezes a vontade de Deus pode ser uma e você está vivendo outra. Porque muitas vezes nós pensamos que, não, se for de Deus, Deus vai fazer. Se for de Deus, Deus vai realizar. Não, tem coisa que depende de nós. Deus, Ele trabalha com parceria. Deus, Ele trabalha com parceria. E é você que vai determinar, isso aqui é revelador para a Sansão. É você que vai determinar o que vai acontecer com a sua vida. É você que vai determinar o que vai acontecer com você. Quais são as vitórias? Quais são os sucessos que você vai ter? É você que vai determinar o que vai acontecer. Porque na realidade a vontade de Deus, ela dá grande vitória. A vontade de Deus, para ele, Deus já tinha falado. Você vai destruir os sírios, você vai consumir, vai acabar com os inimigos. Mas pela vontade conformada dele, ele deu 3 tiros. Mas ele tinha mais 3 flechas. Agora olha só, o grande problema de muitos de nós é quando estamos conformados. Aqui vemos Eliseu com um espírito inconformado. Só que Eliseu, o profeta, ele totalmente diferente do rei Joás. Enquanto Joás estava conformado, Eliseu ficou indignado, ficou irado, porque Eliseu estava inconformado. Por que você atirou 3 vezes ao chão? Você devia ter atirado 5 e 6, e aí você destruiu os seus inimigos para sempre. Ali era um ato profético, mas mesmo assim, teria que ser feito de uma forma intensa. Queridos, a tua oração tem que ser de forma intensa. Quando você servir a Deus, tem que ser de forma intensa. Tudo que você for fazer, tem que ser intenso. Você tem que ter um espírito de conquista na tua vida. Glória a Deus. Ele não destruiu o inimigo, porque seu comportamento permitiu vencer, não permitiu vencer para sempre. Aqui temos uma revelação profunda, tem coisas que dependem mais de nós. Olha para mim aqui. Tem coisas que dependem mais de nós do que de Deus. E é muito importante essa pregação, irmãos, porque muita gente fala assim, mas Deus falou, por que não aconteceu? Eu casei debaixo da direção de Deus, por que eu separei? Eu abri empresa, por que quebrou? Eu sou dizimista, por que a minha vida não vai para frente? E aí, irmãos, nós sempre queremos colocar algo diante de Deus, mas sabe o que nós vemos aqui nesse texto? Que, irmãos, o dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Deus falou para o povo, olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Quando chegou na terra, o que tinha lá na terra? Gigantes. Sabe por quê, queridos? O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. O dar é de Deus. Deus mostra para você o que você tem que conquistar, aonde você tem que conquistar. Ele até te leva na terra, mas é você que precisa vencer os inimigos. É você que precisa lutar, é você que precisa tomar posse. É você que tem que ter o espírito de vitória, de conquista. Foi o que aconteceu com Josué, porque e Caleb, quando eles chegaram lá, havia gigantes, eles ficaram com medo. Nós não podemos, ficaram com medo. Cuidado com o medo não deixa você avançar, o medo não deixa você tomar posse, o medo não deixa você viver tudo que Deus tem para você. Cuidado com o medo vai impedir de você de ser inconformado, o medo vai deixar você conformado. Sabe qual é o problema do conformado? Ele tem medo de arriscar, medo de ir, medo de dar um passo, medo de investir, medo de fazer a obra, medo, e ele é governado pelo medo. Enquanto quem é inconformado, ele não vê o medo, mas ele vê a promessa. Glória a Deus.
ele vê a promessa. Então aqui temos uma revelação profunda, tem coisa que depende mais de nós do que de Deus. E olha só o que aconteceu, o profeta falou que ele ia vencer 3 vezes só, né? Segundo Reis 3:25. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, a cidade que este havia tomado das mãos de Jeoacás, que era o pai de Jeoás. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, como que era isso? O inimigo vinha, tomava, ele ia lá, brigava com o inimigo, tomava, o inimigo vinha, tomava de novo, ele ia lá, tomava, por 3 vezes ele feriu. Só que ele não venceu. Ele não aniquilou o inimigo, porque ele estava conformado. Quem determina a quantidade de vitórias, de sucesso em sua vida? Quem determina? Deus ou você? E agora é uma visão de paradigma. Não é Deus, mas aqui a vontade de Deus era que eles destruíssem para sempre. Qual o problema aqui? Muitas vezes nós queremos colocar para Deus aquilo que está em nossa responsabilidade. Querido, deixa eu falar algo para você. Já contei aqui várias vezes. Um tempo atrás eu fiquei rouco, não conseguia pregar, minha voz falhava. E eu fui no médico, o médico falou assim, eu vou te operar, mas talvez você não fique bem. E eu falei para Deus assim, falei, Deus, eu quero ser curado pelo Senhor. O médico pode até me operar, eu sei que ele é o melhor que tem no Brasil, mas eu não quero que ele me opere, eu quero que o Senhor me opere. Eu quero ser curado pelo Senhor. Irmãos, quando você determina a vitória de Deus na sua vida, quando você não se conforma, quando você é inconformado, aí que começa a acontecer um milagre. E eu estava pensando, irmãos, todos os grandes homens de conquista foram pessoas inconformadas. Vamos dar um exemplo. Davi, quando ele viu Golias, ele ficou conformado ou inconformado? Irmãos, 40 dias Golias desafiando o povo lá conformado. Quando Davi foi levar a comida para os seus irmãos lá, quando ele viu o gigante, ele ficou inconformado. Por que Deus usou o Davi? Deus usa pessoas inconformadas. Deus gera, Deus vai gerar milagres nas pessoas inconformadas. Glória a Deus. E tem muitos outros exemplos da Bíblia, podia falar de muitos outros exemplos da Bíblia. Moisés foi um deles, quando ele viu lá o povo, os egípcios maltratando o povo de Israel, e ele ficou inconformado, e ele vai e repreende os egípcios. Deus falou assim, eu estou vendo uma pessoa inconformada, eu vou poder usá-lo. Queridos, presta atenção, é você que vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida, a quantidade de vitória, de sucesso. Você pode até não estar vivendo o que você está vivendo hoje, presta atenção, o que passou, passou. Você viveu 10% da sua vida, 10% foi o que aconteceu no passado, 90% é o que você vai fazer a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de hoje muda a sua vida, a partir dessa palavra muda a sua vida, a partir dessa palavra, olha para mim aqui, a partir dessa palavra vai mudar a sua vida. Foi o que o pastor Washington falou aqui na hora da oferta. Se você não praticar a palavra, não acontece nada. Quer ver como nós não praticamos a palavra? Não quero envergonhar ninguém. Domingo retrasado eu preguei sobre generosidade, e eu lancei um desafio, para nós praticarmos a palavra. Você procurar alguém, presentear alguém, ser generoso com alguém. Irmãos, sinceramente, quem fez isso, levanta a mão. Nem metade da igreja. Você viu que nós temos dificuldade em praticar, irmãos? Nós temos dificuldade em praticar a palavra. Nós temos dificuldade em colocar em prática. Jesus disse, não sede somente ouvintes, mas praticantes. Nós temos dificuldades. Porque se você ouvir essa mensagem, irmãos, e sair daqui e esquecer dela, sabe o que vai acontecer? Nada na sua vida. Não há mudança. Porque você só ouviu. Mas eu quero desafiar você, a partir de hoje, eu vou dar um desafio para você, a partir de hoje também. E se você não foi generoso com alguém, faça isso. Você é um crente ou um saco de batata? Faça isso. Glória a Deus. Irmãos, na segunda-feira, eu fiz esse desafio. Eu abençoei uma pessoa, e eu falei assim, eu vou precisar dar algo que me custe alguma coisa. Eu não posso dar... Porque a generosidade é isso, irmão. Pessoa generosa não é aquela pessoa que dá. É a pessoa que dá o melhor. Que ela sabe dar o melhor. Então, presta atenção aqui.
E aí eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me cure, eu quero ser curado pelo Senhor. E eu orava que muitas vezes a minha esposa falou assim, você tem que ir no médico, tua voz está falhando, está ficando feio para você. Eu dizia para ela assim, eu quero ser curado por Deus. Sabe o que eu gerei dentro de mim? Eu gerei a vitória. Eu estava inconformado. Eu disse, porque eu prego a tua palavra. Eu preciso da minha voz. E Deus me curou. Eu não precisei passar pelos... Esses dias eu levei até a pastora no médico lá. Ele nem lembrou de mim, né? Nem lembrou de mim. Mas eu fui lá. Que a pastora estava rouca. Esses dias, a pastora também está bem, graças a Deus. E vi ele esses tempos atrás aí. Agora eu te pergunto, por que eu fui curado? Porque, queridos, tem coisa que vai acontecer na sua vida se você estiver inconformado. Tem coisa que só vai acontecer na tua vida se você estiver inconformado. Nós falamos assim, aquele que vive o ridículo. Aquele que teme o ridículo não vive o extraordinário. Irmãos, eu e o Renan fomos num curso de cura, lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, uma igreja maravilhosa. E nós vamos ter uma igreja igual aquela igreja lá. Pensa numa igreja linda, irmãos. Cabe 2.500 pessoas. Não, cabe 5.000 pessoas. Eu disse assim, rapaz, Deus me trouxe aqui só para ver essa igreja. Até as cadeiras que nós estamos comprando, eu comprei de lá. Não é, a nossa é melhor do que deles. Porque lá é muita cadeira. Porque tinha lá o pessoal vendendo, né, e nós compramos a melhor. E eu olhei a igreja e falei assim, meu Deus, é essa igreja que nós vamos ter. Pensa numa igreja top. Falei, é essa. Porque, irmãos, aonde você pode sonhar, é o que você pode conquistar. Tempos atrás eu perguntei para uma pessoa assim, quais são os teus sonhos? Ele falou para mim assim, eu não tenho sonho. Ele falou assim, não, eu não sonho à noite. Eu disse, não é esse sonho da noite. É o sonho de conquistar coisas. Ele disse, eu não tenho sonho. Agora eu te pergunto, irmãos, a pessoa que não tem sonho, ela vai conquistar alguma coisa? Porque aquilo que você não deseja, você não conquista. Aquilo que você não quer para você, você não vai ter. Aquilo que você não coloca diante do teu coração, não vai acontecer. Então, é a pessoa conformada, ela conformou com um salário ruim, ela conformou com uma vida ruim, ela conformou com um casamento ruim, ela conformou com a dor no corpo, ela conformou com a doença, ela conformou com tudo. Olha o que aconteceu hoje, irmão, no culto das 10. No culto das 8, Deus curou uma irmã, também, pastor, até os irmãos oraram por ela, estava com dores no corpo todo, não conseguia fechar as mãos, e ela foi curada no culto das 8. No culto das 10, uma irmã que fazia 4 anos, até a Flavinha mandou para mim, né, Flavinha, obrigado, e depois ela também mandou, a Vanessa mandou para mim, ela tinha, a mãe da Vanessa, esqueci o nome dela, a irmã Lourdes, ela teve um AVC, irmãos, e há 4 anos estava com dor. 4 anos. Ela foi no médico, o médico falou assim, não tem o que fazer, você tem que conviver com a dor, você tem que tomar analgésico e conviver com a dor. E eu estava pregando aqui, eu disse assim, você tem que ter coragem, você tem que estar inconformado e sair do teu lugar e vir aqui, que muitas vezes já oraram por você, mas vem mais uma vez. E ela veio, irmãos, e nós oramos por ela, e ela voltou chorando, falando para a filha dela, que as dores dela desapareceu, e ela foi totalmente curada. 4 anos. Agora voltando aqui, irmãos, quem teme o ridículo não vive o extraordinário. E eu lembro que nós fomos num seminário de cura, era um pastor chamado Randy Clark, dos Estados Unidos, irmãos, e ele falou assim, olha, e ele estava pregando, irmãos, e quando estava pregando, e ele é muito usado em cura, e aquela multidão tinha acho que umas 3.000 pessoas ali, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, e eu falei assim, eu quero essa unção para mim. Ele estava no meio da pregação, irmãos, eu estava com um pastor, um amigo meu lá, pastor Gerson, da Manaim, foi que mico, né, foi Jesus, logo meus amigos aqui, eu saí do meio da multidão, irmãos, e vim me ajoelhei e falei assim, eu quero essa unção, fiquei ajoelhado aqui, no altar, eu quero uma unção de cura na minha vida. E por 2 dias eu fiz isso. Eu falei assim, se é para se humilhar, eu quero.
Mas eu estava demonstrando para Deus que eu queria mais do que qualquer outra coisa. Você precisa querer algo mais do que qualquer outra coisa. Você precisa querer mais uma vida espiritual abundante do que qualquer outra coisa. Por que muitas vezes você não consegue ter uma vida espiritual abundante? Porque você vai querer mais o futebol, você vai querer mais a televisão, você vai querer mais o seriado, você vai querer mais outras coisas. Tudo que você quer mais vai competir com aquilo que você também quer. Então, o que você quer mais? Qual que é o espírito que está sobre a tua vida? Então, vivemos de maneira que tudo dependesse de Deus. Aqui que muitos se enganam pensando que pela vontade unilateral de Deus, Deus vai fazer tudo sozinho. Queridos, não é isso. Deus não vai fazer nada sozinho. Deus trabalha com a nossa ambição de crescimento e de conquista. Irmãos, ambição é de Deus, o que não é de Deus é ganância. Muitas vezes a pessoa não sabe discernir as palavras, né? Ambição é você querer, é você desejar. Ambicionar é você desejar o crescimento, você desejar a vitória. Ganância é uma coisa ruim. Ambição, a Bíblia diz aquele que deseja, até o ministério, irmãos, boa coisa deseja, você tem que desejar coisas boas. Deus queria que ele ganhasse do seu inimigo e destruísse o inimigo para sempre. Joás é o crente conformado, Eliseu é o crente inconformado. É o crente inconformado. Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? Você tem isso bem claro na sua mente? Um dia eu estava com uma pessoa, eu falei assim, quanto que você quer chegar no final do ano guardando dinheiro? Ele disse, nunca pensei nisso. Eu falei assim, então você nunca vai ter dinheiro, porque você nunca pensou nisso. Se você não pensar em quanto você quer ter no final do ano, e fizer um plano para você guardar dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Irmãos, é simples assim. E tem coisa que falam assim, mas pastor, por que a minha vida não prospera? Porque ele nunca fez um plano, ele não sabe onde que ele quer chegar, ele está conformado, eu pagando as contas está bom, e ele conformou com isso, e ele vai pagar as contas, e está bom. É a mentalidade. E ele disse assim, se eu pagando as contas, está bom demais. Agora presta atenção, o inconformado, ele sobe sempre de nível, ele está sempre um passo na frente. O inconformado, ele vê coisas que ninguém vê. O inconformado, querido, ele quer ter uma vida espiritual abundante, ele sabe o que ele tem que ter para ter uma vida espiritual abundante. Eu viajei com a minha família, irmãos, eu li um livro. Minha esposa levou 10 livros. Eu disse assim, menos, né, nenê? Menos livros, né? 10 livros. Eu levei 3, mas leio um pelo menos. A Bruna estava lendo também lá, leu umas páginas. Para isso, você terá que ter um espírito inconformado. Querido, presta atenção. Qualquer área da sua vida que você quer ter sucesso, você tem que ter um espírito inconformado. Um espírito para você vencer, para você prosperar. Olha só que quando Deus escolheu Gideão pelo seu espírito inconformado. Quando o anjo aparece para Gideão, e olha o que ele diz. O anjo apareceu para ele, lembra que os midianitas estavam oprimindo Israel. Juízes 6:3. Gideão lhe respondeu. O anjo apareceu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Quer dizer, se o Senhor é conosco, por que ele estava fazendo isso? Gideão estava inconformado, por que está acontecendo isso conosco? Né? Cadê as maravilhas que os nossos pais contaram, que Deus fazia, que Deus acontecia? Cadê as maravilhas? Cadê os milagres? Cadê? Por que ele falou isso? Inconformado. Mas olha o 14. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse, por isso que eu vim, né? Vai nesta tua força e livre Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Sabe o que o anjo falou? É por isso que eu estou aqui, você está inconformado? E eu quero usar pessoas inconformadas, então eu quero usar você, Gideão. É você que vai fazer livrar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Precisamos entender que precisamos interagir com o profético. Olha para mim aqui. O profético é maravilhoso. Irmãos, Deus tem obra na vida de todo mundo aqui. Pastor, Deus tem uma obra na minha vida. Aleluia. Deixa eu perguntar, quem que Deus não tem obra? Deus tem obra na vida de todo mundo. Agora a questão é, você vai interagir com o profético? Você vai tomar posse daquilo que Deus tem na tua vida? Você vai ser ousado? Você vai ser conformado ou inconformado? Você vai viver conformado, porque se você viver conformado é o morno. É o morno de Apocalipse. Mas o inconformado é o quente.
é aquele que vê a vitória, é aquele que vê a conquista, é aquele que quer conquistar, é aquele que quer avançar, é aquele que quer subir de nível, é aquele, meu irmão, que ele não se conforma com pouco, ele sabe que tem mais. Quem sabe que Deus tem mais para você? Aleluia. Deus tem mais. Deixa eu falar para você aqui, queridos. Tempo atrás, agora esses dias atrás, veio um pastor aqui pregar num sábado, dos jovens. Eu não conheço ele, não conversei com ele, só vi ele aqui no culto. Ele tinha vindo uma outra vez, a gente foi com a esposa dele, a gente foi jantar, mas a gente perdeu o contato. Depois ele veio de novo aqui para cá, e ele pregou, eu nem conversei com ele. Ele estava pregando aqui, daqui a pouco ele falou assim, eu vejo um avivamento nessa igreja. Eu vejo 21 dias de oração e jejum. Eu vejo Deus tomando as crianças dessa igreja. Os cultos, não conseguindo terminar os cultos. E ele começou a falar tudo que ele via. Irmãos, é tudo que nós estamos orando. Tudo que ele estava falando, é tudo que nós estamos orando. Um avivamento, um derramar do Espírito, milagres, sinais, prodígios. E Deus estava dizendo, eu vou fazer nesta igreja. Eu vou derramar nesta igreja. E eu falei eu tinha até chamado os pastores e eu disse assim, nós não vamos dar sossego para Deus. Nós vamos ficar orando, nós vamos ficar jejuando, nós vamos ficar clamando até vir o avivamento. Nós vamos orar o tanto que tem que orar, nós vamos jejuar o tanto que tem que jejuar, nós vamos fazer o tanto que tem que fazer. Nós não vamos desanimar. Pode muito desanimar, nós não desanimamos. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós temos um espírito inconformado. Nós queremos avivamento, nós queremos milagres. Aplauda ao Senhor. Queridos, muitas vezes, sabe que as coisas não acontecem porque nós nos conformamos. Nos conformamos com o ruim, nos conformamos com o bom e desprezamos o excelente. E o que disputa com o excelente não é o ruim, é o bom. Precisamos ter um espírito de conquista, mas para isso, precisamos estar inconformados. O espírito de Eliseu era inconformismo. Era de inconformismo. Olha só, 2 Reis 2:1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então deixa eu contar a história. Irmãos, Elias era um profeta poderoso. Ele mandou cair fogo do céu, e caiu fogo do céu para consumir os soldados. Por 2 vezes ele fez isso. Ele venceu os profetas de Baal. Elias, irmãos, era um grande profeta. E depois, quando ele venceu o profeta de Baal, ele acabou matando os profetas de Baal. Jezabel, esposa de Acabe, falou assim, assim como você matou os profetas, eu vou te matar, Elias. E Elias então saiu fugido. E ele então pediu para Deus a morte. Falou, Deus, eu não quero mais, coloca outro no meu lugar, não é? Pediu para sair. Deus falou assim, tudo bem, eu vou te levar para o céu. 2 pessoas que não morreram na Bíblia, Enoque e Elias. E Elias, então, não morreu. Ele falou assim, eu não quero mais. Deus falou, tudo bem, eu vou te levar para o céu. Mas antes você vai ungir 2 reis, e você vai ungir um outro profeta no teu lugar. É a única vez que Deus manda ungir um profeta no lugar do outro. Você vai ungir Eliseu no teu lugar. Os 2 reis ele nem ungiu, quem ungiu foi Eliseu. Ele foi ungiu Eliseu, e Eliseu agora, irmãos, era o substituto. Estava em treinamento, estava um aviso prévio, né? Estava de treinamento de Elias. E Eliseu, então, irmãos, agora estava acompanhando Elias. E olha só, irmãos, o espírito de Eliseu. 2 Reis 2:1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então ele estava em Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu. Então Elias falou assim, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Deus vai fazer uma obra comigo lá em Betel. Olha o que Eliseu disse. Porém disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então Elias falou para Eliseu, fica aqui que Deus me mandou a Betel. O que Eliseu disse?
Vou junto. Vou nada, vou com você. Vou com você. Conformado ou inconformado? Inconformado. Aí Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Irmãos, aonde Elias ia, Eliseu estava na bota. Ele não desgrudava. Eu acho que tem mais uma cidade que ele mandou, Eliseu junto. Eliseu não desgrudou de Elias, porque ele queria aprender. Ele queria a unção da vida de Elias, porque ele estava inconformado. Ele disse: eu sou o teu substituto, eu quero tudo que você sabe, não é? E outra coisa, você é top, mas eu quero ser master top. Olha só o pedido de Eliseu para Elias, segundo Reis 2:8. Então Elias tomou sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, que é o rio Jordão, as quais se dividiram de uma outra banda, e passaram ambos de pé enxuto. Irmãos, olha como Elias era poderoso, hein? Um profeta. Tocou no rio Jordão, o rio Jordão abriu, eles passaram de pé enxuto. Uau! Eliseu disse: interessante. Olha o 9. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: cara, você está tanto no meu pé, fala aí para você sair fora, né? Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Pede o que você quer. Aí, olha que Eliseu pede. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Ele disse: você é top, mas eu quero ser mais do que você. Eu quero ser master top. Eu quero ser usado o dobro do que você é. Respondeu Elias: coisa difícil me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Olha, irmãos, Elias, ele era acostumado com o sobrenatural. Elias era acostumado, mas agora ele disse assim: olha, você pediu uma coisa difícil para mim, mas tudo bem, se Deus achar que tem que ser assim, tudo bem, você tem que me ver. E olha só o que aconteceu, segundo Reis 2:11, Elias era conformado ou inconformado? Inconformado. Ele queria mais, ele sabia que Deus tinha mais. O cara tinha uma visão, irmãos, da abundância. Ele tinha a visão que ele poderia ir muito mais longe. Ele falou, em outras palavras, ele falou assim: eu não vou ser só teu substituto, eu vou ser mais que você. Eu vou ser dois de você. Eu vou ser você e mais um. Eu vou ser melhor do que você. Segundo Reis 2:11. Indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então Eliseu viu Elias. Então ia acontecer que Deus atendeu o pedido dele. O que vendo Elias, chamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então na sua veste e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dela caíra, feriu as águas e disse: olha o que ele disse. Ele não clamou Elias, que Elias: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Irmãos, Elias abriu o Jordão, Eliseu foi e falou: então vamos, prova dos 9. Se Deus é comigo, eu não vou voltar nadando não, vai abrir o Jordão também. Ele toca no Jordão, o Jordão se abre, e ele passa de pé enxuto. Queridos, olha só, Elias fez 14 milagres, Eliseu fez 28. Aí alguns falam assim: não, pastor, Elias fez 7 grandes. Mas se for dos grandes, Eliseu fez 14. Contando tudo, dá 14, 28. Mas se for dos grandes, Elias fez 7 e Eliseu fez 14. Até nos grandes, Eliseu foi o dobro. Porque ele tinha a unção dobrada. Precisamos ter espírito de inconformismo. Quando somos inconformados, vamos para o outro nível. Toda vez que você tiver um espírito, sabe, de conquista, inconformado, você vai subir de nível, você vai para outro nível, porque você vai viver de uma forma intensa. A área da sua vida que você estiver inconformado, será a área que você viverá o sobrenatural e a conquista. Glória a Deus! A área que você estiver inconformado,
Se você falar na tua vida espiritual, eu quero mais de Deus, eu quero ter mais intimidade, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter santidade, eu quero vencer o pecado, irmãos, quando a área que você quer mais, lembra, não é o que você quer, é aquilo que você quer mais, aquilo que você tiver inconformado, é a área que você vai vencer. Isso se aplica na tua vida espiritual, no teu ministério. Por que tem gente que não consegue, irmãos, ganhar ninguém para Jesus? No culto das 8, eu cheguei 8 horas, 3 jovens aqui na esquina bebendo cerveja. Eu falei, não é possível, na esquina da rua da igreja, estão nessa hora da manhã tomando cerveja. E eu olhei um lá, era desviado. O pastor Fabinho estava aqui. Falei, pastor Fabinho, pega mais 1 ou 2 aí, vai evangelizar os 3 que estão lá na esquina. Pega para eles, fala para eles que tem que voltar para a igreja. Queridos, muitas vezes nós não ganhamos porque nós somos inconformados. Nós não pregamos mais o evangelho, não falamos de Jesus para ninguém, nós não oramos por ninguém, nós não fazemos ninguém porque nós estamos conformados. Irmão, sabe no culto das 10 agora, quase eu não orei pelas pessoas. Porque a hora nós oramos para Deus renovar, e eu estava assim, será que eu oro pelos enfermos, será que eu não oro? Será que eu oro? Porque já estava meio-dia. E eu disse assim, eu tenho que orar pelas pessoas. Se eu não orasse, a irmã Lourdes não teria sido curada. Presta atenção, querido, é quando você está inconformado, é quando você não fica mais, conformado com as doenças da vida das pessoas, quando você não se conforma mais, com a vida que você está levando, é que começa a mudança, é quando você fala assim, chega, eu não vivo mais isso para a minha vida, chega, sabe qual é o grande problema, irmão, que nós não falamos, chega, acabou, o que aconteceu, no passado aconteceu, agora, daqui para frente, mudança de vida. Glória a Deus. Se você tiver coragem de gritar para você mesmo, chega, na área que você não está tendo vitória, na área, quem sabe você não está tendo uma vida espiritual mais abundante, você não está mais com aquele fogo todo, você não está mais com aquela unção, você não está mais sentindo a presença de Deus, e você está conformado com isso, você não, lá no ministério, você não está vendo mais nada acontecer, e você está conformado com isso, na tua vida você não está vendo nada acontecer, e você está conformado com isso, e sabe quando isso vai mudar? Quando você dizer, chega, acabou, a partir de hoje, eu mudo o jogo. Glória a Deus. Você só muda quando você diz, chega. Quando você tem um espírito inconformado, não conformado. Por que você não começou ainda tua caminhada, tua ginástica, teu regime? Por que você não começou o teu jejum? Por que você não começou a liderar ainda, a discipular? Por que você não começou a fazer a obra de Deus? Por que você não começou? Por que você não vence? Sabe o pecado? Porque você ainda não disse para você mesmo, chega! Acabou. E aí, irmãos, você vira o jogo. Onde está o Deus de Elias? Segundo Reis 2,14, então pegando na capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas dividiram de uma a outra banda e Eliseu passou. Eliseu não estava perguntando sobre Elias. Irmãos, presta atenção, o tempo de Elias acabou. Agora é o tempo de Eliseu. Deixa eu falar para você, esse é o teu tempo. 2023, 2022 acabou, o passado já passou, agora esse é o teu tempo. Para de olhar para o passado, de ser saudosista. Porque lá no passado Deus me usava, lá no passado, irmão, passado é passado, agora é o teu tempo, é um novo tempo, 2023, estamos em julho, glória a Deus, e o dia começa hoje, é domingo, amanhã não é o dia de você ficar, ai meu Deus, o dia de branco, porque pessoas conformadas, irmãos, ela vai estar, querendo que o mundo acabe em barranco. Mas o inconformado, ele acorda de manhã, ele diz assim, glória a Deus, mais um dia, é dia de vencer, é dia de conquistar, é dia de orar, é dia de buscar, é dia de evangelizar, é dia de amar, é dia, glória! Você precisa colocar emoção na tua vida, você precisa colocar propósito na sua vida, mas como que eu coloco isso? Um espírito inconformado. O espírito inconformado.
Quem sabe você não mora na tua casa própria ainda porque você está conformado. Você não tem o dinheiro que você precisava porque você está conformado. Você não pagou as suas dívidas porque você está conformado. As coisas não estão acontecendo na tua vida porque você está conformado. O tempo de Elias já tinha passado. Agora é tempo de Eliseu. Eliseu agora abre o Jordão como Elias, porque ele era inconformado. Pessoas inconformadas, Deus começa a usá-las. Ele queria porção dobrada. Ele queria ser mais usado do que Elias. E foi o que aconteceu. Enquanto Elias fez 14 milagres, Eliseu fez 28. E olha só, queridos, o azeite multiplicado para você entender melhor. Segundo Reis 4:1. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Naquele tempo, irmãos, quando você não conseguia pagar a dívida, nós falamos sobre redenção, as pessoas eram levadas como escravas. Aí tem que ter o remidor. E nós vimos que o nosso remidor é Jesus. Ele nos comprou. O parente mais próximo nos comprava. Mas olha só. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Disse-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem um pouquinho de azeite. Lá numa botija. Disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Não poucas. Era poucas ou muita? Irmãos, se essa mulher fosse igual Jeoás, que só deu 3 tiros, ele ia pegar 3 vasilhas. Mas Eliseu disse: não poucas, pega muita. A bênção vai ser grande. Quem toma posse que a sua bênção vai ser grande? Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então, ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, esses lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Então a mãe falou para o filho: dá mais uma vasilha aí. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Olha só, irmãos, Eliseu disse para a mulher: o que tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só um pouco de azeite. A mulher teria que pedir vasilhas. Então ele falou assim: então pega vasilhas vazias, pede para a vizinhança. Não poucas, tem que ser muitas. Quem determina a quantidade de multiplicação do óleo é você e não Deus. Porque ela tinha que pegar muitas. Presta atenção, se ela tivesse 3 vasilhas, Deus ia encher 3. Mas olha para mim aqui, se ela tivesse o espírito inconformado, ela ia falar assim: eu quero 100 vasilhas vazias. 100 vasilhas. Mas para isso ela tinha que fazer o quê? Pedir emprestado. Ir na casa de uma vizinha, da outra vizinha: ó, Deus vai fazer um milagre na minha vida, eu preciso de vasilhas vazias. Vai pegando vasilhas, e aí ia colocando. Agora olha que tremendo, irmãos. Quem determina o que Deus vai fazer em sua vida é você. Porque é ela que ia determinar o quanto que Deus ia encher. Porque se ela pegasse 10, Deus ia encher a 10. Mas se ela tivesse a visão de 100, Deus ia encher a 100. Uau! Você está entendendo? Deus vai fazer de acordo com a tua visão. De acordo com o teu espírito. Inconformado. Se ela falasse assim: eu quero 100 vasilhas vazias. E olha que interessante, irmãos. Aqui, ó. Eu não sei se está aqui na frente, mas deixa eu voltar aqui, só para você entender aqui, ó. Deita azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então, olha só. Ela ia pegar todas as vasilhas vazias. Ela ia pegar o azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite. Naquele tempo, irmãos, o azeite era muito valioso, era dinheiro. E ela tinha que fazer o quê, irmãos? Pegar o azeite e ir derramando na vasilha, pegar aquela vasilha e colocar para trás. Pegar outra, encher, colocar para trás. E ia enchendo, colocar para trás. Por que ela não podia ir na sequência? Porque não era um milagre só. Eram vários milagres. Isso é profético. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus não vai fazer na tua vida numa área só. Vai ser em todas as áreas da sua vida. Não é na sua vida espiritual, é na vida espiritual, na vida ministerial, no casamento, nos filhos, na saúde, nas finanças, em tudo. Nos negócios, em tudo.
Deus vai fazer em todas as áreas da sua vida. Ela tinha que, ó a experiência dela. Enchia uma, encheu. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para o outro milagre. Encheu, oh aleluia. Vamos para o outro milagre. Oh aleluia. Não tinha que estar com medo. Tinha que confiar. Glória a Deus. Agora olha que interessante, irmãos. Quem determina o que Deus vai fazer em sua vida é você. Conforme a quantidade de vasilhas, Deus ia fazer. Você viu que muitas vezes nós estamos esperando em Deus, mas Deus espera de nós uma atitude de fé, uma atitude de ela tinha que estar inconformada para falar quanto ela queria. Eu quero 100 vasilhas vazias, eu quero 1000 vasilhas vazias. Irmãos, deixa eu contar para você o que aconteceu. A mulher ficou rica, porque ela vendeu, pagou a dívida, e a Bíblia diz que ela ficou vivendo da renda, do azeite, aleluia. Fala assim comigo assim: Deus é o Deus do milagre, é o Deus da abundância. Deus fez a pobre ficar rica. Porque, querido, presta atenção, é a tua mentalidade, é a tua visão. O problema não está em Deus. O problema muitas vezes são crenças que você vai ter que quebrar na sua vida. São crenças limitantes, são crenças muitas vezes que você está muitas vezes se auto-sabotando, dizendo assim: não dá. Não dá por quê? Dá sim, se você acreditar, se você confiar, se você tiver um espírito de vitória, de conquista. Se ela viesse com 2 vasilhas, irmãos, era isso que ia acontecer, 2, Deus ia encher 2. Cuidado para você não criar muros com as pessoas. Crie pontes, relacionamentos. Por quê, irmãos? Ela precisava de quem? Ela precisava dos vizinhos. Você reparou, irmãos, que Deus nos criou totalmente dependentes um do outro? Ó, você nasceu, para você estar aqui hoje, teu pai e tua mãe cuidou de você. Totô, xixi, comida na boca, mamadeira, é ou não é? Fase de 7 anos, foi para a escola, aprendeu com quem? Sem professor você não aprendia a ler nem escrever. Vai trabalhar, você depende de quem? Do patrão, do chefe, da empresa, pagar o teu salário. Você viu que nós somos totalmente dependentes? Nós dependemos, irmãos, um do outro. Deus nos fez assim. Valorize as pessoas. Pessoas que muitas vezes você fala assim: para que eu preciso delas, irmãos? Muitas vezes você vai precisar. Nós precisamos um do outro. Nós vamos de amor, de importância, de carinho. Glória a Deus. Eu preciso de vocês para pregar, irmão. Eu estou pregando. Ninguém viesse aqui hoje. Eu não precisava estar aqui hoje. Se não tivesse ninguém, eu preciso de vocês para pregar. Você viu como nós precisamos? Ah, pastor, eu só preciso de Deus. Não. Você precisa de Deus e das pessoas. Tem que honrar pai e mãe, honrar o avô, a avó, honrar os amigos. Diz que quem tem amigo, irmão, você não precisa nem ser rico. Você só precisa ser amigo de um rico para usar a casa dele. Só amigo do rico. Ele estava dependendo de pessoas também. Ela estava dependendo de pessoas, não só de Deus. Agora olha só o que Deus falou para ela. Eliseu disse: fecha a porta. Depois entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Deita azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Agora olha só. Depois entra e fecha a porta. Por que tem que fechar a porta? Porta fechada fala de vida e de intimidade com Deus. Lembra como Jesus falou? Quando for orar ao teu pai, entra no seu quarto, fecha a porta. Ora ao teu pai em secreto, e o pai que vem em secreto te recompensará. Sabe onde tem os milagres da nossa vida, irmãos? No secreto, na intimidade. Sabe onde vem as respostas de Deus? Na nossa vida de intimidade. Jesus diz para entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar a Deus no secreto. Quando encher a primeira vasilha, pega e coloca a parte e continua. 2:5. Então ela apartou dele. Depois, fechada a porta sobre seus filhos, esses lhe chegaram as vasilhas, e elas enchiam. Irmãos, era milagre. Eu não sei quantas vasilhas tinha, mas eram muitas vasilhas. Ela teve muita fé, porque ela pagou a dívida, e ela viveu com o dinheiro até vir a chuva. Até vir a chuva. Cheias que foram as vasilhas, disse seu filho. Aí ela falou para o filho dela: chega-me ainda mais uma vasilha, meu filho.
Mas ele respondeu: mãe, acabou. O que aconteceu? O azeite, pode vir. O que Deus está falando aqui? Bianca, mãe da Laura Bersário. O que Deus está falando aqui? Que é você que vai determinar o quanto Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que aprender a trabalhar com o profético. Porque tem coisa. Por que Jeoás não derrotou o inimigo para sempre? Ele atirou 3 vezes. Ele foi econômico. Ele não sonhou, ele não tinha o espírito inconformado. Ele não estava inconformado. Ele estava numa guerra, mas ele não se deu conta da guerra. Ele não se deu conta que ele tinha que agora tomar posse, que ele tinha que vencer o inimigo para sempre. E ele foi conformado. E Eliseu ficou indignado. Mas essa mulher não. Ela foi muito esperta. Porque ela pagou a dívida dela. E ela viveu da renda. Ela se tornou uma empresária. Quem tem azeite para vender? A mulher lá. Ela tem. Vai na casa da dona Maria. Lá tem azeite. Dos bons, hein? Porque é azeite do céu. Aleluia. Josué 13:1. Para encerrar. Irmãos, quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés, o grande líder. Foi ele que levou o povo de Israel para a terra prometida. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já está velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para possuir. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quantas cidades Josué conquistou? Ele que conquistou Jericó, ele conquistou Ai, depois que foram derrotados, depois conquistou Ai. Ele conquistou a terra prometida. Ele foi conquistando. Ele conquistou 31 cidades. 31 cidades, 31 reis foram vencidos por ele. Engraçado que Deus não falou para ele assim: Josué, parabéns, cara, Deus falou para ele assim: Josué, você conquistou, mas ainda ficou muito para conquistar. Você sabe o que Deus estava dizendo? Josué, você se conformou. E aqui está o problema, querido, olha para mim aqui. Quem sabe você já conquistou muita coisa. E glória a Deus por isso. Mas não é momento de conformar. Sobe o nível. Sobe o nível. Pastor, Deus já me batizou com o Espírito Santo. Sobe o nível. Pede o dom da profecia. Pastor, Deus já deu o dom da profecia. Pede da interpretação das línguas. Pastor, eu tenho da interpretação. Pede do milagre. E vai subindo o nível. Pastor, olha, eu estou ganhando tanto. Deus pode te levar para mais. Se você tiver um espírito inconformado, você vai subir para mais. O grande problema é quando você se conforma. Deus estava dizendo: eu preciso de gente que seja inconformada e sonhe junto comigo. Porque ele conquistou 31 e disse: tá bom. E quando você fala que tá bom, aí você não conquista mais nada. 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha para mim aqui. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Para mostrar-se forte. Para todo mundo? Não. A favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Olha para mim aqui. Os olhos de Deus passam por toda a terra, mas Ele só se mostra forte para quem tem um espírito inconformado. Para aquela pessoa que fala assim: eu quero mais. Eu quero mais da Tua presença, Senhor. Quero mais da Tua glória. Quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais alma. Como Raquel, dá-me alma, senão eu morro. Eu quero ser relevante. Eu quero mais, eu sei que tem mais. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas Ele não se mostra forte para todos. Ele se mostra forte para aqueles que o coração é perfeito para com Ele. Hoje, alinha o teu coração. Tira todo espírito conformado. Crie em você um espírito inconformado. E fala assim: eu quero mais. O que eu vou falar para você essa semana? Hoje ainda. Chega na tua casa. Escreve as áreas que você tem se conformado.
Escreve as áreas. Quem sabe a tua vida espiritual não está boa. Mas por que não está boa? Com certeza é por causa que você tem se conformado com a tua vida que você está levando. Escreve. E você tem que ver, o que eu tenho que fazer na minha vida espiritual? Eu preciso orar mais todos os dias, eu preciso estar mais nos cultos, eu preciso, e vai colocando, vai fazendo. Querido, você tem que estar inconformado. O que eu posso fazer para ter uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual íntima com Deus? Como que tem a tua conexão com Deus? O teu ministério, o teu casamento. O que você pode fazer para o teu casamento melhorar? Posso estar aqui dia 5 de agosto, pastor, 8h30. Ô, glória, aleluia. Aí vai melhorar. Mas tá bom, pastor, tá bom. Mas não tem casamento bom que eu não posso ficar melhor. Tá bom? Irmão, você toma vacina para quê? É antes ou depois da doença? É antes. Vem aprender, vem estar junto com gente de Deus, vem aprender a palavra, vem ouvir a palavra sobre casamento. E você vai viver o casamento. Glória a Deus. Vai ter acampamento de casais? Vá. Em nome de Jesus, nosso acampamento está quase pronto. Coloquei foco. Foco é poder. Eu falei, nós vamos terminar o acampamento até outubro. O pedreiro falou, pastor, não dá para terminar em outubro não. Eu falei, dá não, dá. Se dá, ué, fala que dá e não, ué. Dá, já deu. Já deu. Sabe por quê? Tem que ter data. Tem que ter dia. Tem que ter horário. Novembro, primeiro acampamento. Vamos fazer com a igreja toda. Eu vou marcar até a data. Primeiro acampamento. Vamos estrear. Nós temos que estrear, né, irmão? Dá. Não dá? Dá. Fala para o teu irmão do lado aí, dá. Aí, pronto, agora deu. Se o 2 concordou, está concordado. 300 concordando, já é. De que maneira você vai viver a partir de hoje? Conformado ou inconformado? Presta atenção. Se você não escrever, tua mente vai esquecer. Teu espírito vai esquecer. Escreve as áreas que você precisa estar aí mais inconformado. Escreve o que você vai fazer a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de hoje? Pastor, amanhã começa a academia. Glória! Amanhã e terça e quarta e quinta e sexta. Glória a Deus. O que você vai fazer com essa palavra? Fala para o teu irmão do lado, o que você vai fazer com essa palavra? Fala assim, você pode esquecer ou pode reagir. O que você vai querer? Então, se você vai reagir, fica de pé, grupo de louvor.